Teve um cara chamado Abraham Maslow. E ele é um psicólogo, estudioso, judeu. E ele impressionou o mundo porque ele conceituou lá aquilo que ele chamou de a pirâmide das necessidades humanas. Então ele elencou aquilo que seriam as necessidades humanas numa ordem de prioridade. E ele colocou nessa pirâmide, como ordem de prioridade, ele colocou as necessidades fisiológicas. Ele disse lá, se o homem comer bem, alimentar bem, comer e beber bem, ele também. Ele já começou bem. Então, se ele não atender suas necessidades primárias, ele nunca vai conseguir evoluir para o resto. Depois ele partiu para o lado da segurança. Então, se você comer bem, for alimentar bem, se você estiver se sentindo bem fisicamente, e se você estiver se sentindo seguro, empoderado no ambiente que você está, então você vai evoluindo naquilo que é o seu grau de autossatisfação. Depois de você ter suas necessidades físicas satisfeitas e de você se sentir seguro, dominante no ambiente que você está, então aí você vai conseguir construir relacionamentos saudáveis. Vai conseguir construir uma família e tudo mais, e daí por diante. E aí você vai conseguir alcançar realização profissional, e você vai conseguir até que você vai chegar ao ponto de dizer, sou o cara. Então, se você não começar a partir das suas necessidades mais básicas, então você nunca vai conseguir alcançar aquilo que você imagina ser a sua satisfação máxima. Então é mais ou menos isso que ele pensou, como pensador humano, e é a lógica. Então essa é a lógica humana, comer e vestir, se sentir seguro, ter realização pessoal naquilo que são suas conquistas, né, pessoais, de família, trabalho profissional e tal, para que você se sinta amado, até que você possa, enfim, respeitar você mesmo. Você fala, então agora eu sou alguém digno de respeito porque eu subi a pirâmide das necessidades. Então ele hierarquizou as necessidades nesse sentido, partindo da satisfação das necessidades físicas. É interessante isso, porque quando Jesus agora vai falar lá do Sermão do Monte, é interessante, porque parece que Jesus pensa exatamente o contrário do Maslow. Ó, que surpresa. E aí Jesus, lá em Mateus 5, ele diz assim, que quando ele viu tudo aquilo, ele subiu, ele juntou, ele reuniu aquelas pessoas em torno dele, e ele então começou dizendo, e é interessante que durante todo o Sermão do Monte, Jesus vai repetir uma expressão, e a expressão que ele repete seguidamente é, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E a palavra de Deus diz que o homem, até a revelação de Jesus Cristo, até Cristo, o homem poderia concluir muitas coisas. Mas em Cristo Jesus nós temos a exata, a perfeita, a plena expressão daquilo que é o propósito de Deus para todo homem. E sabe o que é interessante? É que Jesus começa dizendo que o homem não se faz a partir da satisfação das suas necessidades físicas. Porque foi exatamente isso que o diabo propôs para o homem. A ideia do Maslow, a ideia foi lá da serpente. Porque quando Deus criou o homem para um propósito de encher a terra com a sua glória, o diabo apareceu e disse, não, coma e satisfaça seus apetites primeiro. Porque no dia em que você comer aquilo que você gosta e aquilo que você quer, então você será alguém parecido com Deus. Sendo que Deus tinha nos feito a imagem dele. Para que através daquilo que a gente gerasse de fruto, ele pudesse ser conhecido. Quando o homem pecou, não foi a carne dele que morreu. Pelo contrário. A carne do homem ficou órfã do seu espírito. O homem perdeu referência espiritual. Na medida em que ele perdeu referência espiritual, a sua alma ficou refém dos seus apetites. Paulo escreve isso em Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim, tudo que o homem faz é perdição, é condenação. Os religiosos levam as pessoas à corrupção porque fizeram do seu ventre o seu Deus.
A referência de felicidade do homem natural começa na satisfação dos seus apetites. Ele pensa que se ele começar satisfazendo os seus apetites, ele vai fazer todo o resto. E Jesus diz, não. Não foi o seu corpo que morreu, foi o seu espírito. A morte que nós estamos vivendo na alma e no corpo todos os dias é porque o espírito morreu. O homem perdeu sua referência espiritual. E aí Jesus começa o Sermão do Monte, que vai terminar dizendo que nós somos esse sal da terra. Ele começa o Sermão do Monte dizendo o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é bem-aventurado pobre de banana. Não é bem-aventurado pobre de salsicha. Quem começa achando que a vida será alguma coisa e que começa a se sentir seguro, realizado e amado a partir da comida que ele comeu, é o cachorro da sua casa. Porque cada vez que você o alimenta, ele se sente o quê? Seguro. Senão eu já tinha mudado de dono. Mas como você o alimenta regularmente, ele fala, estou num ambiente seguro. Aqui eu posso parir meus filhos e vou ser um cachorro feliz. Aqui eu posso até fazer arte, quem sabe rasgar algum sofá e ninguém vai me matar. Quem começa a felicidade pela banana é o macaco. E Jesus diz, porém eu vos digo, que bem-aventurado aquele que tem noção da sua carência, da sua crise espiritual e não física. Bem-aventurado é aquele que começa resolvendo a sua espiritualidade e não a sua carnalidade. Se você não nascer do Espírito, então você não pode ver o reino de Deus. Não é querendo que Deus supra nossas carências que nós vamos conhecer de fato o seu amor. Mas é conhecendo como é que Ele nos fez, como expressão dele mesmo. Por isso a palavra de Deus diz que se nós não conhecemos o amor de Deus, nós não conhecemos a Deus. A crise do homem não é a fome do seu estômago. A crise do homem é a fome do seu coração. No fundo, o homem quer encontrar significado ao ser amado e não ao ser alimentado. E é aqui que nós vamos começar. É bem-aventurado todo aquele que entende a sua crise espiritual, sua crise de alma, sua crise de entendimento. Bem-aventurado aquele que encontra o amor de Deus. Aquele que descobre o quanto Deus já o amou. A sua crise não vai se resolver quando você receber o favor de alguém ou você encontrar alguém que queira casar com você. A mulher samaritana já estava na 6ª tentativa de ser feliz a partir de buscar água todos os dias e encontrar um marido que a amasse. Até que Jesus disse para ela, se você soubesse o que Deus já te deu, o quanto Ele te amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando finalmente a gente conhecer que aquele único que poderia amar, e o único que pode amar sem nenhum interesse, sem nenhuma troca, quem começa se encontrando e se significando a partir de um presente, de um sanduíche, de uma banana, já está corrompido, já foi comprado, já se prostituiu, já vai abanar o rabo para qualquer um que o favoreça. Já vai fazer algum tipo de micagem para continuar recebendo bananas. Mas se nós encontrarmos nosso significado no amor de Deus, então a palavra de Deus diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós vamos encontrar o amor na sua essência, no seu significado absoluto. Então o amor para nós não será uma questão da expectativa do que vamos receber, mas o amor para nós será a firme convicção daquilo que já recebemos. E quando a gente entende o amor nesse sentido, nós passamos a ser instrumentos de amor. E agora sim, eu não preciso mais ser amado porque eu tenho plena convicção do quanto fui amado. E tendo absoluta convicção do quanto fui amado, eu agora sou instrumento de amor e não de carência. Não é aquilo que eu recebo para ser feliz, mas é a certeza do que eu já recebi e agora o que eu tenho para oferecer para ser feliz. Aí sim, nós vamos ser pessoas bem realizadas. Sabe por quê? Porque nós não vamos levar para o casamento, para a vida profissional, você não vai levar para sua mulher, para o seu marido, para a sua empresa, para o seu ambiente de trabalho, para a sua igreja, suas carências. Sua realização não estará na condição das pessoas reconhecerem você naquilo que você faz,
mas a sua realização vai estar em que você tem certeza daquilo que você podia entregar e entregou. Glória a Deus, amado. Aleluia. E onde vai estar a sua segurança? Sua segurança vai estar agora no fato de que você, tendo sido amada e sendo instrumento de amor, você se realiza ofertando. Então agora você está pronto para ser traído. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora você é uma pessoa segura. Porque as pessoas confundem, quantas pessoas estão atrás de realizar sua vida a partir de um ambiente em que elas recebem tudo e estão protegidas nesse ambiente, não é atrás de segurança que elas estão, é atrás de proteção. Proteger a comida, proteger o estômago, proteger o direito. E segurança não é proteção. Segurança é você não mudar sua disposição, mesmo quando você não está protegido. Deus não te promete proteção. Aleluia. Aliás, Ele te garante que você não está protegido. Jesus, ao se despedir de nós, fez uma declaração bombástica. Ele disse, gente, estou indo embora, e nesse mundo tereis aflições. Ora, um cara que está indo embora, ele podia ter prometido para nós que agora ia ser fácil. Mas eu estou indo embora, mas ninguém preocupa que daqui para frente vai estar facinho, facinho. Ele falou, não, estou indo embora, mas deixa vocês a segurança de quem enfrentou tribulações e não se corrompeu. Jesus nunca prometeu para você que o evangelho ia te proteger de não apanhar na cara. Pelo contrário, ele falou assim, ó, por causa do evangelho, com certeza, alguém vai te bater na cara. Mas você vai ter a segurança de oferecer outra face. Glória a Deus. Porque quem está procurando proteção, a hora que ele apanha de um lado, ele já se ressente, magoa e vira as costas. Ele não se sente seguro de apanhar de novo. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Amado, não existe cinto de proteção. Sabe aquele negócio que você põe no carro lá? Aquilo não é cinto de proteção. Aquilo é o quê? Cinto de segurança. Não existe capacete de proteção. Não existe equipamento de proteção. Sabia? Eu sou engenheiro civil. Não existe equipamento de proteção. Existe equipamento de quê? Segurança. Porque você põe o capacete, isso não impede do tijolo cair na sua cabeça. Mas agora o tijolo pode cair com segurança. Glória a Deus, não. Amém? Você colocar o cinto não te protege de dirigir mal ou de uma sexta-feira qualquer vir contra você e bater de frente com você. Mas você vai conseguir enfrentar o acidente com segurança. Glória a Deus, mano. Aleluia. O evangelho não te protegerá da tijolada. Aleluia. Mas vai te dar a segurança de você enfrentar aquilo sem sofrer um dano irreparável. Quem crê nessa palavra? Aleluia. E aí sim, Jesus diz, sendo assim, a última coisa que vocês vão ter que preocupar é com o que comer e com o que vestir. Glória a Deus. Jesus começa aqui e termina aqui. Ele falou assim, agora que vocês entenderam tudo, é o seguinte, a única coisa, uma vez que você entendeu tudo, é que a única coisa que você não precisa se preocupar é com o que comer ou o que vestir. Amém? Aleluia. Jesus nos disse que não há hierarquia das necessidades. Só a hierarquia da verdade.